Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção, né? Então pessoal, continuando a aula de número 29, a parte 2, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do osciloscópio analógico. E a gente tem subdividido, né, algumas aulas em aulas menores para que você possa acessar exatamente aquela parte do conteúdo que você tem alguma dúvida, tá? Então, a gente procurou facilitar também o seu acesso nessas aulas que são primordiais para o seu aprendizado, né, nos quesitos básicos da eletrônica. Então, a gente havia visto que o modelo analógico, assim como o digital, ele possui muitas variações de mercado, né, como essas que eu estou mostrando aqui. E essas variações não nos permitem ficar presos num painel, mas nós precisamos aprender as funcionalidades e o processo de leitura para que nós possamos interpretar, a princípio, qualquer equipamento. Então foi essa a nossa abordagem na primeira parte. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer é que quando nós pegamos um osciloscópio, nós precisamos identificar o botão de power, né? O botão onde a gente liga o osciloscópio. Então a gente tem aqui representado um botão de ligar, né? Que está aqui na nossa esquerda. Existe também junto a esse botão um controle de intensidade e um controle de foco. Isso aí é para você conseguir visualizar bem, né, o traço do osciloscópio, para que ele fique bem nítido para você. Se nós colocarmos aqui no osciloscópio real, a gente tem aqui, ó, ele ligado, o botão power foi apertado e nós temos aqui, conforme o nosso círculo na parte esquerda, um LED indicando que o osciloscópio está operante. Bom, outra coisa que nós precisamos identificar também é o ajuste de traço. O que vem a ser isso? Quando o osciloscópio é ligado, ele tem um traço, que é aquele traço que fica a princípio ali na linha média do osciloscópio. E esse traço ele pode estar, conforme a nossa parte esquerda aqui, ele pode estar com uma angulação positiva e ele pode estar também com uma angulação negativa. Ele pode estar desnivelado da posição horizontal. Então, a ideia é que o traço não se torne como esse do lado esquerdo, mas que ele fique exatamente paralelo com a linha da grade que nós estamos encontrando aqui no nosso lado direito. Para fazer este ajuste, nós temos aqui, conforme o nosso desenho também no osciloscópio real, está ali a função Trace Rotation, que é um parafuso, você enfia uma chave de fenda e você consegue ajustar o traço, deixar ele completamente horizontal, para que você possa começar a trabalhar com o osciloscópio. Então esse é um outro ajuste que você faz ele uma única vez e a princípio você não vai mexer mais nesse tipo de ajuste, tá? Mas é importante que você conheça e que, se for necessário, você precise ajustar o traço do teu osciloscópio. Então, pessoal, falando das funcionalidades, nós vamos agora, então, recordar um pouquinho que a gente viu na parte 1, onde a gente falou do sinal, que é levado à varredura vertical, ele é amplificado, né, para poder ser aplicado no controle das placas que fazem a varredura vertical. E nós temos também aqui o sinal de rampa, que representa aquele observador, conforme o exemplo aqui que a gente coloca no nosso slide, que é o observador que vai seguir o corredor dentro da pista para poder fotografar a sua trajetória, ou seja, para poder, através dessas fotografias, né, poder levantar a forma de onda na tela. Então a gente viu que essa é a base de como o osciloscópio captura e constrói uma forma de onda. Agora, no osciloscópio, aonde estaria esse controle, tanto da parte da amplitude vertical, como também da parte do controle horizontal. Então, nós temos aqui um desenho de um osciloscópio de um canal único, uma representação, e nós temos aqui uma escala chamada volts por divisão. Então, essa escala volts por divisão é a escala que controla a amplitude do sinal, ou seja, a amplitude vertical ela é controlada através dessa escala chamada volts por divisão. Então, o nosso controle da amplitude do sinal vai ser dado através dessa escala. Do lado dela, a gente tem a escala tempo por divisão, ou em alguns osciloscópios, né, em inglês vem escrito
time por divisão. É essa escala que controla o horizontal do osciloscópio, ou seja, é essa escala que ajusta a velocidade do fotógrafo, né? Fazendo uma comparação com o exemplo aqui, ó, da figura, é essa escala que faz o controle do fotógrafo, que vai correr mais rápido ou mais devagar para poder estar na mesma velocidade do corredor, que é o sinal elétrico, para que ele possa fotografar esse corredor da melhor forma. Então, os dois controles horizontal e vertical estão no volts por divisão, que é o vertical, a amplitude, e no time por divisão, que é o horizontal, o tempo, né? A velocidade que eu vou ler e vou acompanhar o sinal que eu quero medir. Então, eu coloquei aqui em maior detalhe duas representações reais, né, do volts por divisão e dos segundos por divisão, também pode ser escrito assim, para que a gente possa, então, enxergar um pouco, né, melhor a escala que controla a base pelo qual o osciloscópio vai operar. Então, a gente vê aqui no caso do lado esquerdo, o volts por divisão, a gente vê uma escala que é mais propícia para a amplificação normal, ou seja, uma vez, né, 1x, e do lado direito a gente vê lá 10 vezes, que pode ser usado em parceria com aquela atenuação que há no cabo, que a gente já viu. E do lado direito, a gente tem aqui nos segundos por divisão, a gente tem uma escala aqui do lado esquerdo, na parte inferior, a gente tem em segundos, depois a gente tem uma parte dela que é em milissegundos, depois a gente tem uma parte que é em microsegundos. Então, a gente tem aí uma grande variedade de valores de tempo, que é a escala horizontal, né? A velocidade, nós vamos ler o sinal elétrico. Ali em cima do lado direito, nós temos X1, X10, né? O mag. Isso pode ser também um conceito de amplificação. Eu posso pegar e fazer uma leitura vezes 10, né? Ou vezes 1, assim como eu fiz para o sinal vertical, também posso operar essa escala de vezes 1, vezes 10 no horizontal. Só que é importante perceber, pessoal, que a escala tanto volts por divisão como tempo por divisão ou segundos por divisão, ela não vai ser exatamente igual em todo o osciloscópio. O importante é você identificar esses dois controles, tá? A gente está colocando um exemplo aqui para que vocês possam saber. No osciloscópio que vocês forem operar, vocês vão ter que identificar aonde é que está e as peculiaridades de cada osciloscópio. A quantidade de valores que vai haver na escala depende, claro, do modelo do osciloscópio. Mas o importante é você entender a funcionalidade, né? A amplitude vertical e a amplitude horizontal e os controles que fazem com que elas funcionem. Existe um botão que está presente em ambos, chamado Cal, que é um botão que está no centro dos dois controles. Esse botão é um botão de calibração e o manual dos osciloscópios em geral sugere que nós deixemos eles virados todos para a direita, que é a calibração de fábrica, tá? Então, esse Cal, você gira ele todo para a direita, para que a calibração de fábrica esteja trabalhando naquilo que a fábrica entendeu que o osciloscópio foi como calibrado, né? Como preparado para ser lançado depois no mercado. Agora, pessoal, vamos então entrar aqui num osciloscópio de um outro tipo, né, de um outro painel. Por isso que é importante a gente entender a funcionalidade. Eu estou fazendo mudança de painéis para poder forçar você a identificar aonde está esta funcionalidade em painéis diferentes, tá? Então eu tenho aqui um osciloscópio da Icel. Eu coloquei aqui na parte em vermelho os controles de volts por divisão. Aqui são dois controles. Por quê? Porque são dois canais. Eu tenho aqui embaixo setinha amarela, CH1, CH2. Por isso que eu tenho volts por divisão vezes 2, porque eu tenho dois canais. Então é a amplitude para cada canal. E os segundos por divisão, está aqui rodeado em verde, né? Ele é comum aos dois canais, porque o tempo de varredura horizontal é comum aos dois canais, tá? Então, a gente inclusive tem aqui uma leitura de duas formas de onda na tela. Então, poderíamos entender que seria uma leitura simultânea de dois canais. Do lado aqui esquerdo em azul, os controles de intensidade de foco e power que a gente já falou, além do trace rotation, que a gente também já falou. Passando agora, pessoal, para uma análise de como nós vamos fazer a leitura usando essas duas escalas, que é isso que é importante você entender.
Nós temos aqui também um outro painel de um outro osciloscópio. Importante a gente sempre colocar painéis diferentes, mas identificando as funções, tá? E na parte aqui inferior, né, na parte de baixo do osciloscópio, eu tenho as duas escalas volts por divisão. E na parte superior, eu tenho o tempo por divisão. Como é que nós vamos proceder para fazer a leitura no osciloscópio analógico? Então, pessoal, a exemplo do multímetro, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a leitura, assim como ocorria no multímetro, a leitura do osciloscópio analógico ela é uma leitura interpretada. Via de regra, ela vai ser uma leitura interpretada. Existiam alguns osciloscópios analógicos que tinham funções parecidas lá com algumas que tem no digital, mas vamos falar da regra básica, que via de regra, a grande esmagadora maioria dos osciloscópios analógicos vai proceder, e você, se for usar o osciloscópio analógico, ele vai ter que ter uma leitura interpretada. Você vai ter que interpretar assim como você fazia lá no multímetro. Então, vamos fazer uma leitura para nós podermos entender como é que nós aplicamos essas duas escalas na prática. Então, eu tenho um sinal na tela aqui, que é um sinal senoidal, onde eu tenho um VM, que eu chamei aqui de V medido, né? Não é V médio, não, é V medido. Eu tenho um período T, que é o percurso total da onda, e eu vou extrair, a partir desses dois controles, horizontal e vertical, eu vou extrair os valores da medida. Como é que isso é feito? Então, se você observar, você tem na tela do osciloscópio, você tem um quadriculado. Eu creio que você já deve ter reparado isso, né? Mas aqui, esse quadriculado são as divisões. Por isso que vem tempo por divisão e volts por divisão. Porque a tela foi subdividida em quadrinhos. São vários quadradinhos que nós vamos dividir como se fosse uma régua, né? Pensa numa régua, uma coisa que vai ser dividida de forma igual, para facilitar a leitura, para mim interpretar a leitura de uma maneira mais fácil. Então, eu tenho as divisões, né? No caso desse osciloscópio aqui, eu tenho 5 divisões na horizontal e mais 5 na horizontal, ou seja, eu tenho 10, né? A partir do ponto central. E na vertical eu tenho 4 para cima, 4 para baixo, então eu tenho 8. Então é um osciloscópio de 8 por 10. Né? Falando assim, em relação às divisões. No caso, o VM, que é a medida que eu estou querendo, a princípio, medir, se você olhar para a tela, você vai ver que ela ocupa 1, 2, 3 e meia. Ela ocupa 3,5 a partir do ponto central, esse VM, que eu estou aqui mostrando através da indicação visual, ele está ocupando 3,5 divisões na vertical. Então, eu tenho 1, 2, 3, mais meia divisão, que é o pico da onda lá em cima. Então, eu tenho 3,5 divisões a partir do centro, né? A partir da parte positiva da senoide. Então, 3,5 divisões, eu vou aplicar esse valor pela escala que eu estou aqui, no caso, configurada para medir. Então, olhando aqui para nós escrevemos aqui embaixo para poder facilitar a tua leitura, nós temos 3,5 divisões, que é isso que a gente está observando aqui, a altura do VM na tela, né, no semiciclo positivo da senoide, e eu tenho o volts por divisão ajustado no 2 volts. Então quer dizer que cada divisão dessa vale 2 volts. Se eu tenho 3,5 divisões, é só eu multiplicar a quantidade de divisões que eu tenho vezes a escala do volts por divisão, eu vou encontrar o valor de pico, né, da minha senoide. Então, eu tenho lá 3,5 divisões, que é o espaço que a minha senoide está ocupando na tela, e eu tenho 2 volts ajustado no volts por divisão. Multiplicando isso, eu vou encontrar o meu V medido, que é equivalente ao meu V de pico, eu vou encontrar um valor de 7 volts. Então, é assim que eu interpreto a medida na vertical. Então, é assim que você vai fazer a leitura, que você vai interpretar. Você vai contar a quantidade de divisões que está ocupando aquela parte da onda que você quer saber e vai multiplicar pelo valor que você ajustou ali no volts por divisão.
Se quando você estiver ajustando volts por divisão a onda sair fora da tela, você vai procurar um valor de volts por divisão que faça com que a tua onda se enquadre da melhor forma possível dentro da tela. Então é isso que você tem que fazer. Você vai ajustar um valor de volts por divisão de forma que a onda enquadre-se na tela da melhor maneira possível. No caso aqui, essa senoide está preenchendo toda o quadriculado da tela. Então, o 2 volts por divisão foi a escala adotada por esse motivo. Tá? Não tem, a princípio, uma preferência por nenhuma escala. Você vai usar a escala que melhor te favorece a leitura, assim como você fazia lá no multímetro. Então, 3,5 vezes 2 me deu um V medido de pico de 7 volts. Então, a leitura na vertical já foi interpretada. Olhando agora, pessoal, na parte horizontal, se nós temos 10 divisões na horizontal e a onda da senoide começa no início da tela aqui no lado esquerdo e ela termina exatamente no final da tela do lado direito, significa que ela está preenchendo as 10 divisões. Então eu estou enquadrando ela na melhor forma que eu poderia ter para ler. Eu estou preenchendo as 10 divisões com o início e com o fim da senoide. Então, se eu tenho 10 divisões e o meu time por divisão está ajustado em 5 milissegundos, quer dizer que cada quadradinho vale 5 milissegundos. Como eu tenho 10 quadradinhos, né, na horizontal, então é só eu multiplicar a quantidade de quadradinhos, no caso 10, vezes o time por divisão, que no caso é 5 milissegundos. Então eu vou ter um valor de 50 milissegundos. Então eu acabei de medir interpretadamente o meu período. Então o meu período tem 50 milissegundos de duração. Por quê? Porque 10 quadradinhos, né, que são as divisões que eu tenho na horizontal, vezes o valor da escala do time por divisão. Então, por isso que eu tenho 50 milissegundos de período. Aí, pessoal, quando eu determino a minha tensão de pico, né, no exemplo dado, e o meu período, nós colocamos aqui, ó, algumas interpretações que nós vamos passar a fazer a partir dessas duas medidas. Então eu coloquei o V de pico, eu já medi, é 7 volts. O VRMS, você sabe que para onda senoidal, ou você divide por raiz de 2 ou multiplica por 0,707, que é a mesma coisa. Então eu dividi 7, que é o V de pico, por 1,4142, que é a raiz de 2, eu encontrei um VRMS de 4,95. Detalhe que a gente tem que observar, eu estou interpretando o VRMS, percebe? Lembra que eu interpretava lá na escala do multímetro? Eu estou calculando fora do osciloscópio, eu estou tendo que interpretar a medida. Então eu chego no valor de determinado valor de medida a partir de uma interpretação de um valor que eu já medi, no caso V de pico. V de pico a pico é fácil, eu vou interpretar como? É só pegar o V de pico e multiplicar por 2. Se eu tenho 7 volts de pico, eu vou multiplicar por 2 e vou ter 14 volts pico a pico. O V médio da onda senoidal, você sabe, é 0. O DUT, a princípio, não tem muito significado nessa medida, porque é uma onda que não é retangular. O tempo, que é o período, eu já calculei, já medi, é 50 milissegundos, e eu posso interpretar também a frequência. O que é frequência? A gente já aprendeu, é 1 sobre período. Bom, 1 sobre 50 milissegundos, ou 0,050, vai me dar uma frequência de 20 Hz. Então eu vou conseguir medir os valores que eu estou mostrando para vocês aqui abaixo da figura através de interpretação dos valores iniciais, que é o valor de pico e o valor de período. Então essa é a maneira que a gente usa para poder chegar na medida, né, de um osciloscópio analógico. A gente tem que medir o valor de amplitude, né, no caso da onda senoidal, o V pico, poderia ser uma onda quadrada, né? Aí eu ia medir só a amplitude do zero para o pico, ou poderia medir uma onda quadrada alternada, aí seria o valor de pico também. Se ela fosse não simétrica, eu teria que medir o valor de pico positivo, depois calcular o valor de pico negativo, fazer outro cálculo. Aí depende do que você quer extrair, né? Mas o fato é, você precisa interpretar. Você precisa passar pelo processo da interpretação. A partir dos valores que você consegue ler, você atinge
e calcula os valores que você explicitamente não tem na medida do osciloscópio. Então esse, pessoal, é o processo que a gente chama de medida manual. Por quê? Porque você tem que manualmente fazer esses cálculos. É uma medida, como a gente colocou aqui, ela é interpretada. Então, basicamente, a forma de lermos tensão no osciloscópio é, para nós resumirmos, a partir da escala volts por divisão, eu vou medir a amplitude daquilo que eu, a princípio, preciso saber. Dependendo da forma de onda, eu vou calcular ou a parte do semiciclo positivo, da parte do negativo, e, no caso do tempo, eu vou medir a duração do período. E a partir desse período, eu vou calcular todas as outras variáveis que estiverem pertinentes dentro da medida que eu quero fazer. Por exemplo, no caso de uma onda quadrada, eu vou medir o período total, mas eu vou medir o período do ciclo ativo. Então aí eu poderia extrair, a partir da medida de período, eu poderia extrair o valor de Dutt, que é o que aqui no caso da onda senoidal não fez sentido nenhum, mas no caso de uma onda quadrada faria sim sentido. Então é isso que a gente queria passar para você. A gente queria que você prestasse atenção nessas duas escalas. São elas que te dão a base para toda e qualquer leitura em qualquer osciloscópio que você for usar. Inclusive lá no digital a gente vai mostrar algumas diferenças que há, mas também está presente, né, o volts por divisão e o tempo por divisão. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai continuar falando um pouquinho mais de algumas outras funcionalidades, mas a gente quer focar-se primeiro nessas duas escalas, porque são elas que dão a base para você entender a medida e depois as outras vão só te ajudar a refinar essa medida. Tudo bem? Então era isso que a gente queria passar para você nessa aula. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.